Vamos aprender, irmã? Porque aprendizado muda comportamento. Passando aqui para refletir um pouquinho sobre umas questões que têm passado pela minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Mas afinal de contas, nós estamos trabalhando a jornada da vida. E dentro da jornada da vida, nós estamos justamente trabalhando a renovação, a transformação do nosso entendimento. Uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender no contexto, independente qual seja, se é um contexto familiar, se é um contexto de trabalho, se é um contexto onde você estuda, ou da organização, da comunidade, da igreja que você frequenta, você precisa entender uma coisa básica da vida, quando se trata de relações. Tudo que nós ouvirmos, tudo que chegar até nós, todas as informações que chegarem até você, entenda que tudo tem dois lados. Então, se alguém chega com você, principalmente quando se trata de relação familiar, marido, mulher, pais e filhos, questões ministeriais, pastor e ovelha, nós precisamos entender que tudo, exatamente tudo que você ouve de um lado, você tem que começar a considerar, a refletir, e somente depois que você ouvir o outro lado é que você vai sim ter uma visão geral e melhor da situação. Uma das coisas que nós não podemos desconsiderar. Cada situação, ela tem duas visões diferentes. A visão de um e a visão do outro. Tem duas leituras diferentes. Cada um de nós faz uma leitura diferente da situação e do contexto que nós estamos vivenciando. Então, se dentro da minha leitura eu tenho algumas distorções, eu posso catastrofizar, eu posso me vitimizar e aí, de repente eu estou colocando uma situação que pode ser resolvida dentro de um contexto facilmente, eu coloco numa extensão e potencializo de uma maneira que, se eu não ouvir a outra parte, se a pessoa que está recebendo essa informação não ouvir a outra parte, ela não vai ter como filtrar. E aí, muitas das vezes, nós ficamos envolvidas com a fala somente de um lado. Então, cada um tem uma visão, os dois lados têm visão diferente, cada um vai fazer uma leitura diferente. E a partir dessa leitura que cada um de nós vai fazer, nós temos interpretações diferentes. Então, como eu acabei de falar, se para um existe uma potencializa a situação, potencializa a questão, para outro trata a questão como se fosse mais natural, corriqueira e que sim é passível de resolver. E é por isso que nós precisamos manter a nossa mente renovada em Deus, porque nós não podemos mais caminhar um tempo onde a gente possa ser influenciado por falas sem entender o processo, ser influenciado por um único lado, por uma única via e automaticamente tomar partido de situações que às vezes nem se configuram a realidade da coisa. Então, entenda hoje, nesse momento, nesse conteúdo, nesse vídeo, receba essa dica assim como algo muito de Deus para a sua vida. Cada situação precisa ser avaliada a partir dos dois lados, São dois lados e às vezes existem mais de dois lados que precisam ser avaliados. E a partir dessa avaliação dos dois lados, você ouve e aí você faz o seguinte, você vai poder coletar a visão dos dois lados, vai poder fazer uma leitura de cada um deles e a interpretação que cada um tem do contexto em geral. E só assim você pode se posicionar de uma maneira assertiva, correta e consciente, sem ser influenciado por nenhum dos lados. Então, se nós conduzirmos, principalmente pessoas que são líderes, pastores, ou estão numa posição de hierarquia,
e ela estiver numa condição de sempre ouvir os dois lados, ela vai ter como tomar decisões assertivas dentro desse processo. Isso me remete a Salomão, né? Quando as duas mulheres chegaram para requerer a criança, requerer aquele filho. E aí Salomão, muito sabiamente, ouve as duas partes, e aí ele tem a ideia, inspirada pelo Senhor, então faz o seguinte: corta a criança, divide ela no meio e entrega uma parte para cada uma das mães. Ele já tinha escutado as duas mulheres falar, só que na fala das duas ele ainda teve dúvida qual verdadeiramente seria a mãe daquela criança. E quando ele toma essa iniciativa, a mãe verdadeira ela pula, porque a mãe verdadeira ela sempre vai defender os filhos, ela sempre vai na direção de defesa dos filhos. E aí automaticamente ele entende com aquele comportamento que a mãe realmente era aquela que queria salvar, não aquela simplesmente que não fazia tanto faz como tanto fez, por mim, se tiver vivo ou se partir no meio, tá bom. Então com isso a gente começa a perceber a importância, em primeiro lugar, de ouvir as duas partes, de ouvir os dois lados, de ter clareza, de não se precipitar nas nossas análises, de não se precipitar nas nossas avaliações, de não se precipitar nas nossas interpretações. E aí com isso nós temos condições de dar um aconselhamento consciente, trazer a pessoa para uma reflexão mais funda, trazer ela para que ela possa passar por uma renovação do entendimento, da mentalidade dela, e a partir desse processo de transformação, essa pessoa comece sim a andar com um novo olhar, uma nova visão, fazendo uma nova leitura da situação e tirando novas interpretações. E com isso nós vemos, como eu já falei aqui, a importância de nós termos a nossa mente renovada no Senhor. Que esse conteúdo ele possa verdadeiramente alcançar a sua vida, possa ser bênção para você. Se você é nova aqui nesse canal, nós disponibilizamos conteúdos de pensamentos, emoções e a nossa fé, porque tudo que nós precisamos é ter consciência de quem nós somos, e para isso nós precisamos ter consciência de fé, porque é pela fé que nós nos achegamos ao nosso Deus. Então, se você não é inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, e de acordo com o que nós caminharmos, a minha oração é que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, e a partir dessa caminhada você possa sim aprender a ter um novo olhar, fazer uma nova leitura da vida, ter novas interpretações a partir da sua mente renovada, transformada pelo conhecimento da palavra do Senhor. Fica na Shalom do Senhor.